Capítulo 3. O nome que carrego. O barco afastou-se da encalhe das conchas, como se puxasse um pedaço da alma de Kael, deixando-a sangrando na areia onde Thorin permanecia, uma silhueta escura e solitária contra o pôr do sol alaranjado. Kael encostou-se na amurada, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a madeira áspera. As lágrimas que teimava em conter finalmente romperam, silenciosas e quentes, misturando-se ao salpico do mar. Cada metro de água entre ele e a costa era um corte. Ele abandonara seu irmão. Abandonara-o à escuridão, ao cais, à sobrevivência brutal. Então, uma mão pesada pousou em seu ombro. Era o capitão Lorne, seu rosto talhado em granito sob um chapéu de capitão desbotado. Chorar é bom, disse o homem, sua voz grave cortando o som das ondas. Lava a alma. Mas olhe bem. Ele apontou com o queixo para a costa, onde a silhueta de Thorin ainda era visível, agora pequena como um brilho de carvão na praia. Ele ficou. Você foi. Não foi sorte, menino. Foi um caminho. Seu amigo ficou no porto. Você vai para o mundo. E o mundo exige homens, não crianças chorosas. Kael virou-se, os olhos vermelhos fitando o capitão. Se quer voltar por ele um dia, Lorne continuou, sem piedade, não volte de mãos vazias. Não volte como o órfão do cais. Volte como alguém que pode mudar o destino de outros. Cresça. Aprenda, torne-se um mago que o mar obedeça e os reis escutem. Só assim você poderá estender a mão e puxá-lo para fora da areia. As palavras não eram consolo, eram uma missão. Uma lâmina afiada que cortou a autopiedade de Kael e deixou exposta uma determinação fria e dura. Ele limpou o rosto com a manga, ergueu o queixo e assentiu. Uma vez. Não havia mais lágrimas. Bom, disse Lorne. Agora vá para baixo. O cheiro de peixe você deixa para trás. Daqui em diante você cheira a tinta, a pergaminho e a poder. A escola do Vão Salvo não era uma escola. Era um milagre de engenharia e vontade. Quando o barco de Lorne dobrou a última curva do rio Rugidor, Kael ficou paralisado na proa, a boca entreaberta. Uma ponte colossal, feita de pedra cinzenta e vigas de ferro negro, atravessava o rio furioso. Ela não era fina e elegante. Era maciça fortificada, uma fortaleza horizontal. Em suas laterais, torres e torretas brotavam como cogumelos de pedra. Janelas se alinhavam em suas paredes. Fumaça saía de chaminés. E sobre ela, entre as duas enormes torres de portal, um mercado pulsante se espalhava, com tendas, carroças e o burburinho constante do comércio. A própria ponte era a escola, a estrada, o posto de pedágio e o símbolo. 150 metros de Rio Bravo, disse um marinheiro velho ao lado dele, cuspindo para o lado. Construída por anões e humanos há 200 anos. Abaixo, salas de aula. No meio, o mercado. Acima, laboratórios e bibliotecas. E tudo isso balança um pouquinho quando o vento sopra forte. Boas-vindas ao Vão Salvo, garoto. Kael sentiu um frio na espinha que não era do vento. Era um temor reverencial. Sua nova vida começou com um banho quente, o primeiro em anos, e uma túnica simples de aprendiz. Ele foi apresentado ao diretor, mestre Balder Pontífice, um anão cujas pernas eram formadas de pedra viva, e cujo olhar parecia pesar a alma de uma pessoa em segundos. Kael, grunhiu Balder, examinando a carta de Lorne em Cadas, diz aqui. Bom, você é um número, um investimento. Aqui você aprenderá 3 coisas. Magia de água, porque o rio e o mar não perdoam tolos. Comércio, porque o mundo gira em torno de ouro. E como não morrer, porque o conhecimento é inútil em um cadáver. Entendeu? Sim, mestre. Bom, e esse Thorin no final do seu nome? Kael endireitou as costas. É meu nome de família, mestre. Balder ergueu uma sobrancelha espessa. Não é um sobrenome daqui. Não é daqui não, mestre. É de onde eu vim. É quem eu não esqueço. O anão observou-o por um longo momento, depois assentiu, um quase sorriso tocando seus lábios ocultos pela barba. Bom, um nome com peso é melhor que um nome vazio. Vá, o mestre Alistair. Águas Profundas espera por você no laboratório úmido. A educação de Kael foi um turbilhão. Ele, que mal sabia traçar seu próprio nome, foi mergulhado em livros de runas, tratados de alquimia aquática, mapas de correntes marítimas e tratados de negociação mercantil. As aulas de magia eram as que acendiam seu coração. Magueado água, ele descobriu. Não era apenas fazer jatos d'água. Era sobre pressão, fluxo, estados da matéria, dissolução, cura, purificação e poder bruto. Era sobre sentir a umidade no ar, a corrente no rio, a maré na própria veia. Seu talento era inato e profundo, alimentado pela memória constante do mar da encalhe das conchas e pela promessa não dita a Thorin. Ele rapidamente destacou-se. Enquanto outros aprendizes lutavam para formar um globo d'água estável, Kael já criava cascatas controladas e redemoinhos defensivos. Seu professor, Alistair,
um homem lagarto de escamas cor de turquesa. Batizou seu dom de sensibilidade de maré, uma conexão quase intuitiva com massas d'água e seus fluxos. Mas a escola não era só magia. Havia provas práticas no pátio inferior, onde aprendizes duelavam sob a supervisão de instrutores. Kyle nunca foi um lutador de força. Era um estrategista. Usava jatos d'água para desequilibrar, paredes de névoa para cegar, armaduras de gelo instantâneo para bloquear golpes. Aprendeu a lutar com Lyra, uma humana rápida e astuta cuja magia de ar era sua antítese perfeita. Aprendeu sobre resistência com Doran, um aprendiz anão que preferia martelos e escudos de pedra a feitiços. E aprendeu furtividade com Faelin, a instrutora semi-humana felina que parecia deslizar entre as sombras. Nas aulas de comércio, ele se tornou um negociador afiado. Aprendia a ler contratos, a avaliar mercadorias, a sentir a mentira no tom de voz de um mercador. Trabalhou no pedágio da ponte, lidando com carroceiros irritadiços e mercadores gananciosos. Aprendeu que cada moeda tinha um peso, e cada peso carregava uma história. Os anos passaram. O garoto magricela do Caistornussei, um jovem de estatura mediana, mas de presença sólida. Seus olhos castanhos, antes cheios de medo, agora eram calmos e observadores, refletindo a profundidade que estudava. Ele nunca permitiu que o chamassem apenas de Kael. Era sempre Kael de Incadas Thorin. O nome era seu estandarte, sua âncora, sua promessa. Aos 20 anos ele estava pronto para se formar. Não era o primeiro da classe, mas estava entre os 3 da corrente, os melhores hidromantes de sua geração. A formatura não seria um simples discurso. Seria uma missão de formatura, um rito de passagem para os graduandos mais promissores. Na grande sala de audiência da Torre Norte, Mestre Balder reuniu 15 graduandos. Entre eles os mais próximos de Kael, Lyra Ventozerta, sua rival e amiga Maga do Ar, Doran Ferrumbraço, o anão resiliente, Elara Brissamar sem relação com a traidora, uma meio-elfa com afinidade por névoas e ilusões aquáticas, Grimco Hasson, um humano prático e brutal, especialista em magia de gelo ofensiva, Mira Tessecorrentes, uma jovem que comandava a água como extensão de sua dança. Sua prova final, anunciou Balder, apontando para um mapa sobre a mesa. As forjas sussurrantes de Heledmi, uma mina anã de cristais tomada por elementais de fogo corrompidos, uma masmorra classe 4 recém-classificada. Um murmúrio percorreu a sala. Classe 4 era sério, mas eles eram 15 magos de água e gelo treinados de nível quase prata. Se fossem aventureiros, era um desafio pesado, mas plausível. O objetivo, continuou Balder, é coletar peles de lobos de fogo da forja profana. Seu couro, se resfriado magicamente no instante da morte, torne-se um material resistente ao fogo de alto valor. 6 peles. Isso prova seu controle, seu trabalho em equipe e seu valor no mercado. Tragam-nas de volta, e seus diplomas estarão selados com mais que tinta. Serão selados com mérito. Kael trocou um olhar com Lyra e Doran. Era perigoso, mas era também sua porta de entrada para o mundo real. Um mundo onde ele poderia, finalmente, acumular recursos, influência e talvez encontrar um caminho de volta para Encalhe das Conchas. A descida nas forjas sussurrantes foi inicialmente uma demonstração de força coordenada. Os 15 magos formaram uma máquina bem oleada. Green e outros especialistas em gelo criaram barreiras e lanças congelantes. Elara e Mira geraram nevoeiros densos que sufocavam as chamas menores. Kael, Lyra e Doran formavam o núcleo ofensivo. Kael desestabilizava os elementais com jatos de água pressurizada que sibilavam ao contato. Lyra os desorientava com rajadas de vento cortante. E Doran, envolto em uma armadura de gelo espessa, atuava como bastião, esmagando criaturas já enfraquecidas. Eles avançavam pelos túneis escuros e fumegantes, coletando peles com eficiência clínica. A confiança crescia. Eram acadêmicos, sim, mas acadêmicos perigosamente competentes. Foi quando os sons chegaram. Primeiro os uivos, não dos elementais de fogo bestiais, mas de dor e desespero humanos e anões. Depois o som de metal contra pedra, de gritos abafados, do estalo terrível de ossos quebrando sob calor intenso. Kael ergueu uma mão, e o grupo parou. Trocaram olhares preocupados. Outro grupo estava lá, e estava em apuros. Desvio é mais seguro, sussurrou Grimm, pragmático. São aventureiros, disse Lyra, seu rosto tenso. Podem ser da guilda. Kael não hesitou. Nós podemos ajudar. Somos 15. É o que somos treinados para fazer, menos controlar o fogo. Sem esperar consenso total, ele correu na direção dos sons, seus companheiros seguindo, alguns relutantes, outros determinados. O túnel abriu-se, em uma câmara vasta e infernal. O ar tremia com calor, cheirava carne queimada e derrota, e o que Keia viu foi um quadro de pesadelo. Um grupo de aventureiros estava sendo despedaçado,
Um anão jazia em pedaços carbonizados. Cinzas élficas eram espalhadas por um vento quente. Uma invocadora humana tentava em vão levantar um escudo de água que evaporava instantaneamente, antes de ser abatida por uma criatura colossal. Uma alfa de brasa viva cercada por uma matilha de lobos de fogo uivantes. No centro do massacre, um último aventureiro, um espadachim, caía com um golpe horrível no flanco. E diante dele, ajoelhado, segurando um arco, estava uma figura magra e marcada, com os ombros curvados sob o peso de uma perda absoluta. Não havia tempo para estratégia. A alfa se voltava para o homem ajoelhado, suas mandíbulas de lava prontas para o golpe final. Concentrem-se na alfa, Kael gritou, sua voz ecoando na câmara com uma autoridade que nem ele sabia ter. Barragem de geleira, padrão 3. Foi como se uma orquestra de destruição aquática entrasse em ação. 15 varinhas e gestos se ergueram em uníssono. O ar, antes seco e ardente, encheu-se de um frio repentino e violento. A alfa mal teve tempo de rugir antes que um raio de energia azul branca, mais frio que o coração de um iceberg partindo das mãos de Kael, a atingisse no pescoço. Ao mesmo tempo, uma cúpula de gelo translúcido, cravejada de runas brilhantes, ergueu-se ao redor do homem ajoelhado, erguida pelo esforço combinado de Elara e Mira. O resto do grupo disparou lanças de gelo, jatos de água super resfriada e ventos gélidos contra os lobos menores, que uivaram e recuaram da repentina mudança de elemento. A alfa, ferida e confusa, desviou seu ataque. Kael não parou. Green, Doran menos contenção. Lyra, dispersão de calor. Os outros, limpem os lobos! Ele avançou, seus pés pisando em cinzas ainda quentes. Sua atenção não estava na batalha que seus companheiros agora dominavam com força esmagadora. Estava no homem dentro da cúpula de gelo. O homem que agora, fraco e atordoado, desabava no chão. Kael correu até a barreira. Com um gesto, um portal se abriu no gelo. Ele entrou, ajoelhando-se ao lado do aventureiro ferido. O homem estava de costas, respirando com dificuldade, o rosto coberto de fuligem e sangue. Mas os olhos verdes, desprovidos de esperança, familiares de um modo que atravessou 8 anos de distância como se fosse um segundo. Kael colocou as mãos sobre o ferimento terrível no flanco do homem. Suas mãos brilharam com uma luz azul suave, água pura e curadora emanando de seus dedos, começando a estancar a queimadura, a resfriar a carne morta. O homem ferido pestanejou, tentando focar. Seu olhar vago encontrou o rosto de Kael. E então, de seus lábios rachados, saiu um sopro, um som quase inaudível no caos da batalha que continuava ao redor da cúpula. Um nome que Kael carregava no próprio nome há uma década. Um nome que era um grito de dor, de surpresa, de incredulidade absoluta. Kakawa. A voz estava irreconhecível pelo sofrimento e pelos anos. Mas o olhar era o mesmo do garoto que dividira um peixe roubado na beira do cais. O mundo de Kael parou. O som da batalha desapareceu. O frio do gelo, o calor do inferno ao redor, tudo se dissolveu. Havia apenas o rosto machucado diante dele, os olhos verdes buscando os seus, e o eco daquela única palavra. Ele segurou o rosto do homem, suas mãos de mago, agora trementes não de cansaço, mas de uma emoção avassaladora. Thorin, ele sussurrou, e a palavra foi uma confissão, um lamento, um juramento cumprido e quebrado ao mesmo tempo. Meu irmão, obrigado por chegar até aqui. Se inscreva no canal e receba mais vídeos como este.